Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula, onde nós vamos falar aqui, pessoal, especificamente sobre a correção da prova do analista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma correção que eu faço hoje, antes, inclusive, da divulgação do gabarito oficial, onde nós vamos resolver essa prova e fazer alguns destaques de quais as possibilidades aí de respostas que vão vir no gabarito oficial, certo? Então, lembrando que essa é uma correção da prova feita antes do gabarito oficial, para que vocês tenham a minha posição em relação a essas questões, certo? Observa que eu não vou colocar a numeração das questões, porque isso depende da prova que você fez. Tinham várias provas, né? Então não vou colocar aqui a numeração das questões, apenas cada uma das questões, e aí você observa se você acertou ou não essa questão, certo? Eu escolhi aqui algumas questões, mas você vai pela resposta que eu dei, porque isso pode alterar, como eu disse, dependendo da prova que você fez, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu vou corrigir dizia assim: considere que existem desktop com diferentes versões do Windows 10 no TJRS e que a Microsoft encerrará o suporte a esse sistema operacional em outubro de 2025. A analista Paula foi encarregada de verificar quantos desktop estão com a versão do Windows 10 na sua repartição. Dentre as diversas formas de identificar a versão, ela optou pelo uso de comandos digitados diretamente na interface da ferramenta Windows PowerShell. Assinale a opção que indica um comando incorreto. Letra A, winver. Letra B, sysinfo. Letra C, msinfo32. Letra D, slmgr/dlv. E a letra E, systeminfo. E aí, pessoal, percebe que a questão pede aqui um comando incorreto. Ela diz, assinale a opção que indica um comando incorreto. Incorreto para quê? Para ver qual é a versão do Windows que está sendo utilizada. Alguém me pergunta, professor, isso é uma questão de nível fácil, médio ou difícil? Essa questão tem um nível alto. Por quê? Porque não é comum nas provas que não são da área técnica de informática pedirem comandos da área de prompt de comando ou do PowerShell, que é onde nós podemos digitar comandos de texto para operar o sistema. Isso é pouco comum nas provas que não são da área técnica de informática. Portanto, eles resolveram nessa questão dificultar muito, porque não é uma questão que está no nível, diríamos assim, do usuário comum. Está mais no nível da área técnica de informática, certo? Então, observa que essa questão tem realmente um nível muito alto se formos pensar na área não técnica de informática, né? Mas vamos à resolução dela mesmo assim, já que o edital pediu Windows aí, ele pode pedir essa questão porque ele não indicou, não poderia fazer uma questão desse tipo, é uma questão de operação de sistema, certo? Então vamos lá, como é que a gente faz para descobrir essa versão então? Usando comandos aí do PowerShell ou do próprio prompt de comando, porque o PowerShell é um prompt de comando melhorado, tá? Para acessar o PowerShell, você pode digitar aí na barra de pesquisa do Windows PowerShell ou digitar prompt de comando para acessar o próprio prompt de comando, certo? Então vamos ao PowerShell. Acessei aí o meu PowerShell, como eu disse, basta digitar na barra lá de tarefas, na parte de pesquisar, digita lá PowerShell e aí vai vir, após você pressionar Enter, uma lista de itens e um deles é o Windows PowerShell. Aí ele vem nessa área de prompt de comando, onde você pode digitar esses comandos indicados. Se eu indicar, por exemplo, winver e pressionar Enter agora, percebe, eu digitei winver e pressionei Enter, ele realmente mostra qual é a versão do Windows que eu estou utilizando. No meu caso, eu estou usando o Windows 11. Então, winver serve para ver a versão do Windows, certo? Então, essa aqui está correta para ver a versão do Windows. Outra que ele colocou ali, percebe na letra B, lembrando que a questão pede a incorreta, né? Ali na letra B ele botou sysinfo. E se a gente digitar no PowerShell, no prompt de comando sysinfo, percebe que o próprio Windows diz, ó, o termo sysinfo não é reconhecido como nome para usar aqui, ou função, dentro do prompt do shell, dentro do Windows PowerShell. Então ele não é um comando. Portanto, ele já está considerado aqui como a incorreta. É a letra B mesmo a incorreta. Mas vamos descobrir as outras se mostram a versão do Windows. MSInfo32, quando a gente digita MS
Info 32 no PowerShell, ele abre uma área chamada informações do sistema e a partir daí a gente pode descobrir informações, inclusive, do sistema operacional que está sendo utilizado. Observa lá em cima, no meu caso, Windows 11. Então, sim, podemos usar MS Info 32, esse está correto. Já sabemos que o incorreto e a resposta, o gabarito é a letra B, só estou mostrando os outros, né? Se a gente usar slmgr/dlv, pessoal, é o que eu vou fazer agora, ele exibe o que a gente chama de Windows Script Host, que é mostrar o script do host que está sendo usado nesse sistema operacional Windows, quer dizer, do meu computador. E entre outras informações, vem sim a informação e a descrição do sistema operacional que eu estou utilizando, inclusive aqui, ó, informações sobre a licença de software que eu estou utilizando, e isso me permite identificar qual é a versão do sistema operacional que eu estou utilizando, certo? E seguindo adiante, ele pede na última opção da letra E, System Info. Percebe? Aqui não é sysinfo, é System Info. E quando a gente digita lá no PowerShell System Info, vem informações do sistema. Por isso, System Info é informações do sistema. E entre as informações, vem de fato qual é a versão do sistema operacional que eu estou utilizando. Nesse meu caso, como eu disse, Windows 11. Então aqui, pessoal, se a gente pegar dessas alternativas, a incorreta é a letra B, sysinfo, que não tem lá no PowerShell. Mas percebe por que eu disse que essa questão tem um grau de dificuldade alto? Simplesmente porque ela pediu comandos de texto para a gente operar através do PowerShell, que poderia ser através do prompt de comando também. E é incomum nas questões que não são da área técnica de informática pedirem esses comandos de texto para operar o sistema. E é mais incomum ainda pedirem comandos que normalmente não são utilizados, porque ainda que pedisse comandos da área de prompt, comandos como cd para mudar de diretório, o comando dir para listar o conteúdo do diretório, copy para copiar, rename para renomear, ou ainda cls para simplesmente limpar a tela. Esses comandos que eu acabei de citar são comandos mais comuns de aparecerem mesmo quando a prova não é da área técnica. O próprio comando ping, que a gente usa para descobrir se algum outro dispositivo da rede está respondendo de forma adequada. Todos esses comandos que eu acabei de citar ali são mais comuns. Então, além de ter pedido uma área que é de prompt, que é de texto, que é pouco comum para as provas, que não são da área técnica, ainda pediu comandos pouco utilizados por quem não é da área técnica. Por isso, essa questão eu estou classificando como uma questão com um grau de dificuldade muito alto para provas que não são da área técnica de informática, mas dentro do escopo do edital. Embora muito alto, dentro do escopo do edital, porque o edital colocou lá o Windows 10, Windows 11 para estudar, e isso está dentro do Windows 10 e do Windows 11, por isso passível aí de possibilidade de questão de prova, certo? B de Brasil aí o gabarito, lembrando que isso altera de prova para prova, que eu estou não colocando em si qual foi a prova, para vocês, independente da prova que você fez, você sabia a resposta. A resposta é que importa aqui, sysinfo, e nem a alternativa ser da letra B ou não, tá? Isso vai adequar a prova que você fez. Bom, por isso que eu não botei numeração nas questões e também não importa que alternativa e sim a resposta em si. Vamos lá para a próxima questão que eu vou corrigir com vocês. Olha só essa. A história da inteligência artificial começou no verão de 1956, quando um grupo de cientistas organizou e realizou a primeira conferência dedicada ao tema. Desde então, o campo evoluiu, passou a abranger diferentes vertentes que se distinguem pela forma como representam e processam o conhecimento adquirido. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente as abordagens atuais de IA. Observa que ele fala aqui, assinale a opção que apresenta corretamente as abordagens atuais de IA. E ali veio na letra A, IA generativa, IA forte apenas, letra B, IA generativa, IA semântica apenas, letra C, IA geral, IA probabilística, IA quântica apenas, letra D, IA simbólica, IA evolucionista, IA conexionista apenas, letra E, IA híbrida, IA geral, IA generativa, IA probabilística apenas. Pessoal, antes de resolver essa questão, eu já faço um alerta importante. Isso é muito passível de discussão, porque diferentes autores têm diferentes abordagens para a inteligência artificial, ainda mais quando ele fala
observa, apresenta corretamente as abordagens atuais de inteligência artificial. Se as abordagens atuais de inteligência artificial, a discussão então passa a ser bem mais ampla, e aí vocês vão perceber que em todas as alternativas no final vinha apenas. Esse apenas é que ficou perigoso, porque esse apenas vai depender de algum ou outro autor específico, e não de um consenso geral. Percebe que dentro do estudo teórico da inteligência artificial existem diferentes abordagens para a inteligência artificial. Eu vou discutir aqui de um dos autores, que é o que defende, vamos dizer assim, as abordagens que provavelmente vai ser o gabarito dessa questão. Provavelmente vai ser o gabarito. Deixa eu explicar melhor isso. Quando a gente fala, então, de abordagens de inteligência artificial, tem um livro do Stuart Russell e do Norvig que se chama Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, é o nome do livro, né? E lá ele fala sobre algumas abordagens de inteligência artificial, como o caso da abordagem simbólica, que é chamada de clássica. Essa foi uma abordagem dominante de inteligência artificial lá na década de 50 e de 80, onde basicamente a inteligência pode ser alcançada através aí da manipulação de símbolos e regras lógicas bem específicas, como por exemplo a regra lógica do se então, que é bem conhecida no âmbito da informática, né, e também do raciocínio lógico. O conhecimento é representado então de forma explícita e legível por humanos, quer dizer, o humano consegue ler esse conhecimento. Exemplos incluem os chamados sistemas especialistas e as resolução de problemas matemáticos usando álgebra simbólica. Isso é uma abordagem de um autor, de dois autores especificamente, do Russell e do Norvig, o Stuart Russell extremamente famoso aí, né? Nesse livro, Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, mas percebe que é de um autor específico, né? Que é o que eu estou me baseando aqui. Pelo que eu vi das alternativas, é provável que ele tenha tomado como base esse autor, embora esse autor não estava indicado no edital que tinha que ser ele. Por isso que eu discuto aqui a questão do apenas, né? Depois, conexionista. Essa foi proeminente, então, a partir dos anos 80. Ela se sobrepôs a partir dos anos 80 e a base do que hoje a gente conhece de Deep Learning, que é o aprendizado de máquina profundo, certo? E essa é uma abordagem extremamente moderna, que é inspirada na estrutura de funcionamento do próprio cérebro humano, onde se utilizam redes neurais artificiais que aprendem de forma muito parecida com o ser humano e é muito usada aí para reconhecer padrões como fala, visão computacional, entre outros. Essa é a conexionista, tenta imitar a ideia de aprendizado do cérebro humano, por isso muito voltado ao Deep Learning, que usa as redes neurais artificiais. Outra abordagem descrita pelo Russell e pelo Norvig é a evolucionista, e essa é inspirada na parte biológica. Ela se refere a algoritmos que utilizam princípios da evolução biológica, como, por exemplo, seleção natural, mutação, recombinação, né? Aí trabalhando com os chamados algoritmos genéticos e também com a programação genética para resolver problemas e otimizar soluções. Então essas três abordagens, simbólica, que é a clássica, né? A conexionista e a evolucionista, são abordagens descritas por um determinado autor. E por isso mesmo eu acho que no gabarito vai vir a letra D de Dinamarca, citando e a simbólica, e a evolucionista e a conexionista. Só que a minha discussão aqui é, tudo bem, eu acho que vai ser a letra D ali nesse caso dessa questão, depende da tua prova, mas acho que a resposta vai ser e a simbólica e a evolucionista e a conexionista apenas, acho que eles vão dar isso no gabarito oficial, mas eu recomendo quem errar essa questão, quem errar, é claro, entrar com um determinado recurso discutindo aquele apenas. E por que discutindo aquele apenas? Porque ele não citou qual é a fonte específica, ele não citou que era especificamente, por exemplo, o Russell e o Norvig, ele não especificou que isso teria que ser baseado no livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, né? Ou outros autores que também defendem essas três abordagens, porque tem outros autores que fazem diferenciações. Por exemplo, só para dar uma ideia disso, né? Alguns autores diferenciam a abordagem em IA simbólica e ainda criam uma quarta
quarta forma de abordagem chamada estatística, que eles chamam de subsimbólica, onde eles dividem a simbólica lidando com símbolos de alto nível, como por exemplo, gato é um mamífero. Isso é um simbolismo de alto nível, né? Por que alto nível? Porque o ser humano entende. Diferenciando da chamada abordagem subsimbólica, que é a IA estatística, que é a representação de baixo nível, no nível que o computador entende melhor, como vetores de números e probabilidades, né? E aí o conhecimento não é representado por símbolos discretos, mas por padrões estatísticos distribuídos nos parâmetros desse modelo. É a chamada IA estatística ou subsimbólica. Aí tu vai me dizer, professor, mas isso é de outro autor? Sim, isso é de outros autores que fazem essa divisão, mas só isso já colocaria IA estatística como uma quarta possibilidade. IA simbólica, que pode se dividir, então tem a IA simbólica e a subsimbólica. Além da simbólica, tem a subsimbólica, que é a chamada IA estatística. Já daria um quarto tipo, o que aquele apenas já deixaria errado. E tem muitos autores que defendem a ideia da abordagem das inteligências artificiais em IA simbólica, subsimbólica, que é estatística, evolucionista e conexionista. Certo? E por isso aqui, então, esse apenas, se o gabarito vier com a letra D, que é o que eu acredito que eles vão indicar como resposta, quem quiser pode entrar com um determinado recurso, dizendo que isso depende dos autores, porque alguns autores defendem, por exemplo, a divisão da IA simbólica com ainda uma IA subsimbólica, que é chamada de IA estatística. Isso que eu estou falando ainda de alguma vertente específica, porque ainda tem outros autores que defendem outros tipos de abordagens, certo? Como aqui não foi citado o autor específico e tinha aquele apenas, o grande problema passa a ser aquele apenas. Por isso aqui, quem errou pode sim entrar com um recurso para essa questão, tá? E vamos continuar aqui na nossa saga de respostas. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, do Excel, ó. Excel 365 oferece um amplo conjunto de novas funções, entre elas a função XLOOKUP, que é, pessoal, uma função que é conhecida em português como PROC-X. Olha só, aqui nós temos um outro problema para discutir, eu já vou entrar aí no que eu quero discutir nessa questão. Mas antes vamos ler ela diz, com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falsa. A função XLOOKUP pesquisa um intervalo ou uma matriz e retorna o item relativo à primeira correspondência encontrada. Se não houver correspondência, pode retornar a correspondência mais próxima, o que é bem comum aí das funções de procura. Depois, a sintaxe de utilização requer 5 argumentos, sendo representada com XLOOKUP, valor de pesquisa, matriz de pesquisa, se não encontrado, modo de correspondência e modo de pesquisa. E depois, apenas os argumentos valor de pesquisa, matriz de pesquisa e modo de pesquisa são obrigatórios, os demais são opcionais, as afirmativas são respectivamente. E aí vem letra A, FVV, letra B, FFV, letra C, VFF, letra D, VFV e a letra E, VVF. Aqui, pessoal, primeiro começa assim a minha discussão, acompanha. Esta função XLOOKUP, ela tem esse nome em inglês, mas no Excel em português, essa função chama PROC-X. Então, além de existir a PROC-V, que faz procura vertical, a PROC-H, que faz procura horizontal, também tem a PROC-X, que também é uma função de procura, mais moderna, é bem verdade, mas que faz uma procura geral dos dados que estão em tabelas aí nas planilhas. Basicamente, essa é a ideia da função PROC-X. Então, vou tratar aqui a XLOOKUP com seu nome em português, PROC-X, certo? Essa função PROC-X, e lembrando que isso é descrição da própria Microsoft, ela vai pesquisar um intervalo, quer dizer, um intervalo de dados, por isso é PROC de procura, né? Procurar alguma coisa em um intervalo de dados, em uma matriz, e retornar um item correspondente à primeira correspondência encontrada. O que toda função de procura faz, né? Toda função de procura, ela procura algo em um intervalo ou em uma matriz, seja PROC-V, PROC-H ou PROC-X, elas procuram algo em algum intervalo e vão buscar uma correspondência se encontrarem aquele item, como está descrito aqui. E aí, se não houver uma correspondência, então PROC-X poderá retornar a correspondência mais adequada, aproximada, assim como a PROC-V também
também consegue, se não encontrar, no caso, procurar algo por aproximação. A PROC-H, se não encontra, também pode procurar, em alguns casos, por aproximação. Assim funciona a PROC-X também, assim como PROC-V e PROC-H, quer dizer, quem estudou PROC-V e PROC-H, também vai entender que a PROC-X tem essa mesma ideia, é capaz de procurar encontrar o valor exato, mas se não encontrar o valor exato, pode procurar por aproximação, dependendo aí dos seus parâmetros. Portanto, isso é muito parecido com as outras funções de procura, né? Aí, quais são os argumentos da função PROC-X? Nós temos 3 obrigatórios, lembrando, PROC-X é X-lookup em inglês, né? Nós temos 3 argumentos obrigatórios, que é pesquisa valor, pesquisa matriz, pesquisar o valor, né? Pesquisa a matriz onde eu vou procurar, e a matriz de retorno. Então, tenho tenho o valor que eu quero pesquisar, tenho a matriz onde eu vou fazer a pesquisa e a matriz onde vai retornar o resultado. Esses argumentos são obrigatórios, isto é, são requeridos. Quais os argumentos que não são obrigatórios? Aqueles que não são obrigatórios é se não encontrada, modo correspondência e modo pesquisa. Então, se não encontrada, modo correspondência e modo pesquisa são argumentos não obrigatórios. Os requeridos é o valor, a matriz, onde eu vou fazer essa pesquisa, e a matriz de retorno. Tá? Sabendo disso, lembrando que nós temos isso observando a questão. Ela começa lá, a função X-lookup pesquisa um intervalo ou uma matriz e retorna o item relativo à primeira correspondência encontrada, tá certo? Se não houver correspondência, pode retornar a correspondência mais próxima. Isso é verdadeiro. Todas as funções de procura, seja a PROC-V, a PROC-X, que é a X-lookup, ou a PROC-H, fazem a procura, pesquisam algum valor num intervalo, numa matriz e retornam um valor quando encontram a primeira correspondência que eles encontraram. Se não tiver eles podem buscar por aproximação. Portanto, aqui tá certo o V como estaria certa para as outras funções de procura, tá? Verdadeiro, né? Depois, a sintaxe de utilização requer 5 argumentos. Requer 5 argumentos, está errado. Requer 3 argumentos e pode ter, observa comigo, ó, vou voltar. Ela requer 3 argumentos e pode ter até 6 argumentos, mas requer quer dizer que são aqueles obrigatórios, aqueles requeridos. Então, ela requer 3 argumentos e pode constar com até 6 argumentos, porque 3 são requeridos, são obrigatórios, e 3 não são obrigatórios. Então, quando ele diz a sintaxe de utilização requer 5 argumentos, já está errado, ela requer 3 argumentos, né? E aí, quais são esses 3 argumentos? Vamos ver, valor de pesquisa, matriz de pesquisa e se não encontrado, já está fora de ordem, porque olha qual é a ordem. Pesquisa valor, então é o valor de pesquisa, tudo bem? Depois o próximo, pesquisa matriz, e aí ele botou matriz de pesquisa, que é a mesma coisa, tá? E o próximo é matriz de retorno, não é se não encontrado, o que já deixou errado, então, completamente errado a segunda opção, porque não só ele não requer 5 argumentos, ela requer 3 argumentos e pode aparecer com até 6, então já estava errado ali, mas ainda errou a ordem dos argumentos. E ali na última diz apenas os argumentos valor de pesquisa, matriz de pesquisa e modo de pesquisa são obrigatórios, os demais são opcionais. Quais são os obrigatórios? Vem comigo, é pesquisa valor ou valor de pesquisa, pesquisa matriz ou matriz de pesquisa e retorno da matriz ou matriz de retorno. Então, observa o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Apenas os valores, valor de pesquisa, esse sim é obrigatório. Matriz de pesquisa é obrigatório. Aí ele diz modo de pesquisa. Não, modo de pesquisa não é obrigatório, tá lá, ó, na lista dos opcionais. Esses 3 últimos são opcionais, não são obrigatórios. Se não encontrada, modo de correspondência e modo de pesquisa não são obrigatórios, são opcionais. Os obrigatórios é pesquisa valor ou valor de pesquisa, pesquisa matriz ou matriz de pesquisa e matriz de retorno. Esses são os obrigatórios, então ficou errado também, falso. Assim ficou VFF. Resposta, no meu caso, VFF, que está aqui na letra C, mas isso depende da tua prova. Agora, que eu resolvi essa questão, qual é a minha discussão aqui, pessoal? A discussão é o nome ter vindo em inglês. Embora o teu edital pediu para estudar o Excel 365, tanto na versão desktop como na versão online, a gente pode, claro,
utilizar na versão em inglês, não tem problema. Podemos fazer uso da função xlookup, dependendo de como foi instalado o teu sistema, o teu Microsoft 365, ou qual idioma que você está utilizando quando opera pela web, certo? Dá para usar tanto em português como dá para usar em outro idioma como inglês. Tudo bem, isso eu não estou discutindo. Pode usar, tá? Agora, o que eu falo é que isso não é razoável. Por que não é razoável? Porque o razoável é se tem uma versão desta função em português, que é a função procx, então o correto, razoável, é que o nome venha em português. Percebe? Não posso dizer aqui para essa questão, essa aqui é recurso garantido porque botaram em inglês. Não estou tirando a possibilidade de poder colocar, porque se eu tiver configurado com outro idioma, acessando via web no idioma inglês, eu vou poder operar, por exemplo, no Excel via web, no Excel baseado lá no OneDrive, que é o Excel Online, eu posso fazer uso da digitação desta função em inglês, xlookup. Mas, vou repetir, não é razoável para uma prova de concurso, porque no momento que a prova de concurso é feita no Brasil, com um software que tem versão para português usado no Brasil, e mais, que o nome desta função tem um nome em português usado no Brasil, espera-se a razoabilidade aqui que o nome desta função seja colocado em português do Brasil. É diferente se não tivesse o nome dessa função em português do Brasil, mas tem o nome dessa função em português do Brasil, por isso eu acho que aqui faltou um pouco de razoabilidade, certo? Mas aqui provavelmente o gabarito vai vir verdadeiro, falso e falso, tá bom? Beleza, pessoal, vamos para outra questão. Josafá e Josias utilizam OneDrive no Microsoft 365 para melhorar o desempenho das atividades diárias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de treinar os colegas da repartição, eles decidiram estudar a documentação oficial do produto. Diante desse cenário, analise as afirmativas a seguir. E aqui temos 3 alternativas para analisar, tá? Vamos analisar cada uma delas. A primeira diz assim: o recurso arquivo sob demanda do OneDrive permite que Josafá e Josias visualizem, pesquisem, interajam com os arquivos armazenados no OneDrive a partir do Windows Explorer, que é o explorador de arquivos que vem junto com o Windows. O Windows Explorer é o nome em inglês do explorador de arquivos, sem a necessidade de transferi-los integralmente para seus dispositivos. Pessoal, para quem estudou nuvem, o conceito de nuvem e do próprio OneDrive, sabe que a ideia do conceito de nuvem é justamente poder ter arquivos sob demanda no sistema de nuvem, no caso aqui no OneDrive, para que você possa acessar esses arquivos sem a necessidade de manter esses arquivos no seu dispositivo local, podendo manter na nuvem. Então, quando ele diz aqui, Josafá e Josias visualizem, pesquisem e interajam com os arquivos armazenados no OneDrive a partir do explorador de arquivos, do Windows Explorer, sem necessidade de transferi-los integralmente para seus dispositivos, o que é bem perfeito. Quando a gente fala de OneDrive, tem que lembrar, o OneDrive é sistema de armazenamento de dados em nuvem. Então, todos aqueles conceitos de nuvem que a gente discute estão valendo para o OneDrive. E um dos conceitos mais importantes de nuvem é justamente a possibilidade de trabalhar com arquivos sob demanda, onde você pode manter esses arquivos na nuvem, não precisa colocar integralmente aí nos seus dispositivos. Lembrando que a gente sempre fala em aula que dentro do explorador de arquivos do Windows, que é o Windows Explorer, o OneDrive vem embutido. Se ele vem embutido, quer dizer que eu não preciso só tratar ou transferir esses arquivos integralmente para o meu dispositivo, eu posso lidar com eles na própria nuvem. Por isso esse item 1 está certo, né? E quando a gente entra na própria documentação aqui da Microsoft do OneDrive, ele diz, né? O OneDrive permite que usuários visualizem, busquem, interagem arquivos armazenados a partir do explorador de arquivos, que é o Windows Explorer, sem precisar baixar todos os arquivos para seus dispositivos. Isso é bem comum, inclusive tem esses símbolozinhos dizendo se está disponível na nuvem ou também está disponível localmente, tá? Então essa correto e tranquila. Depois, o OneDrive se integra ao Microsoft Outlook. Pessoal, a gente sempre diz isso, né? O OneDrive, ele é um sistema de nuvem da Microsoft que está integrado às várias ferramentas da Microsoft. Então, nós temos o OneDrive integrado no Windows,
através do explorador de arquivos, mas também vamos ter o OneDrive integrado ao Outlook, que é o sistema de e-mail da Microsoft. É claro que vai estar integrado ao sistema de e-mail, já que ele é da Microsoft. E aí você pode anexar arquivos do OneDrive para enviar por e-mail, sem precisar obrigatoriamente buscar isso no seu computador. Então, quando a questão diz o OneDrive se integra ao Microsoft Outlook, claro, aquela história que eu sempre conto em aula aqui, há uma integração dos sistemas da Microsoft 365, como OneDrive, Outlook, Excel, Word, PowerPoint, Windows e assim por diante, permitindo compartilhamento fácil de arquivos armazenados na nuvem como se fossem anexos de e-mail. Perfeito. Esse recurso fornece uma experiência familiar de compartilhamento para o usuário, ao mesmo tempo que centraliza o armazenamento de anexos no OneDrive. Perfeito. Você mantém os arquivos no OneDrive, que é a nuvem, usa o Outlook para enviar e-mail e pode anexar arquivos que estão no OneDrive por e-mail, o que é bem plausível, porque a ideia de nuvem, né? Buscar esses dados na nuvem, Outlook é o sistema de e-mail, portanto fechou certíssimo aqui essa também, né? Olha lá na documentação dizendo o OneDrive se integra ao Microsoft Outlook para permitir compartilhamento fácil de arquivos do OneDrive que apareçam exatamente como anexos de e-mail, e esse recurso proporciona uma experiência de compartilhamento familiar, mas centraliza o armazenamento dos anexos do OneDrive. Perfeito, isso é bem comum que aconteça aí no dia a dia, a gente anexar arquivos que estão na nuvem. Essa também estava tranquila quando a gente fala sobre computação em nuvem, estava verdadeira também. Depois, o recurso restauração de arquivos do OneDrive permite que Josafá e Josias restaurem arquivos a partir de qualquer ponto nos últimos 30 dias. Para selecionar o tempo de recuperação desejado, o OneDrive exibe um histograma de atividades, facilitando a identificação de qual tempo recuperado atende às suas necessidades. Isso está certo mesmo, quando a gente vai lá nas restaurações de arquivos indicadas pelo sistema do OneDrive, esse recurso de restauração permite que os usuários restaurem arquivos em qualquer momento nos últimos 30 dias. Percebe que isso está certo, mas aí alguém me diz assim, professor, mas aí ficava difícil essa questão por causa dessa última aqui. Vamos entender essa questão, por que eu enquadro ela como uma questão tranquila. Olha só comigo aqui. O recurso arquivo sobre esse item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, o 1 tem que estar dentro. Aí só sobrou a C e a E. Só a C e a E, né? O 2, o OneDrive se integra ao Microsoft Outlook, tá certo? Aí só a C e a E ainda. E a E ali, pessoal, estava dizendo o recurso de restauração de arquivos no OneDrive permite que o Josafá restaurem arquivos a partir de qualquer ponto dos últimos 30 dias. Aí, essa parte poderia suceder o seguinte, mas e se essa 3 estiver errada? Aí eu vou ficar com a 1 e a 2 apenas ou vou para 1, 2 e 3? Aí que vem a ideinha que eu falei para vocês. Normalmente, quando uma questão de prova coloca um número específico, na verdade, nesse tipo de questão, é pouco provável que ela esteja errada na questão dos dias. Dissesse assim, no ponto nos últimos 15 dias, 50 dias, 70 dias, seria um exagero em relação à pegadinha. Então aqui, eu acredito que eles vão colocar como certa a E mesmo, né? 1, 2 e 3 ali. Justamente no dia da prova eu não achei tão difícil essa, porque eu acho que vocês conseguiriam identificar todo o resto como verdadeiro e só ter a dúvida sobre os dias. Porque é claro que deve existir, tem que existir em sistemas de nuvem, algo que possibilita a restauração de arquivos. Então só esse pensamento de saber que em sistemas de nuvem nós temos recursos para restaurar arquivos, a dúvida seria, será que é 30 dias? Será que é 15 dias? Mas isso no dia da prova a gente teria que pensar. Pouco provável que ele fizesse ali o erro. O resto estando certo, é bem provável que estaria certo, né? Então lembrando que aqui, quando a gente entra lá na restauração, diz, os recursos de restauração de arquivos do OneDrive permite que os últimos restaurem arquivos a qualquer momento nos últimos 30 dias. Para selecionar o tempo de recuperação desejado, o OneDrive apresenta um histograma que mostra as atividades dos arquivos para que você possa determinar qual tempo de recuperação atenda às suas necessidades, que é exatamente o que ele colocou, facilitando ainda a identificação ali, né? A partir daí, selecione a entrada do histórico que deseja restaurar e todas as alterações após esse ponto serão revertidas. Então, ali está certíssimo também o item 3. Essas 3 estão verdadeiras, questão que achei relativamente tranquila, embora aquele 30 dias é que incomodou um pouco, né? Incomodou um pouquinho, deixando ela num nível
mais mediano, diríamos assim. Mas essa não estava no rol das difíceis, falava basicamente sobre o que se faz em nuvem, né? Basicamente o item 1 e 2 ali, o próprio item 3, permitindo restauração de arquivos, é o que a gente faz em nuvem. Nuvem a gente pode manter arquivos na nuvem sem precisar colocar no computador local, podemos usar um sistema de e-mail como Outlook e anexar arquivos da nuvem, e podemos também restaurar arquivos que estejam na nuvem. Isso tudo é plausível no estudo que se faz de nuvem, por isso temos E aqui como resposta, tá? 1, 2 e 3, na verdade. Vamos para outra. Essa é a questão extremamente fácil agora, a questão dada. Fábio, um analista de suporte, precisa configurar os clientes de uma rede local do TJRS com serviço de rede que automatiza a atribuição de endereços de IP. Vou repetir, que automatiza a atribuição de endereços de IP e demais informações de configurações de dispositivos conectados. O serviço a ser configurado se denomina, observa pessoal, isso é incansavelmente falado em aula. O protocolo DHCP, que aqui está na letra D, DHCP, é o protocolo de configuração dinâmica de endereços de IP. O DHCP, ele atribui, observa, atribuição, estava escrito atribuição de endereços de IP. Então, o DHCP, ele é um protocolo que atribui endereços de IPs dinâmicos e automáticos a cada um dos computadores que se conectam numa rede. Esta é a função do DHCP, atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos a cada um dos computadores que se conectam numa rede. Isso é amplamente estudado, isso é considerado hoje em dia uma questão fácil. Todo mundo tem que entrar na prova sabendo que o DHCP é quem atribui endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores conectados numa rede, e aqui ele dizia especificamente atribuição de endereço de IP, né? VPN é rede privada virtual. Não era a resposta, a VPN é uma rede privada que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública, criptografando dados num processo de tunelamento. DNS é o sistema de nome de domínios que converte URLs, nomes de domínio, em endereços de IP para localizar onde está um recurso. IPv6 é apenas uma versão do endereçamento IP, é o IP versão 6 de 128 bits. IPsec é um IP seguro. Então, basicamente aqui, a atribuição de endereço de IP é o DHCP, questão facílima essa para a prova. Vamos passar para a nossa próxima questão. Olha que questão interessante. Essa questão, pessoal, a resposta dela estava numa questão da qual nós fizemos correção dessa questão. Veio uma questão em 2024, no ano passado da FGV, que você, lendo aquela questão, você tinha essa resposta. Quer dizer, bastou visualizar questões similares em 2024, inclusive eu resolvi essa questão, tá? Para descobrir a resposta. Os analistas TJRS precisam modernizar o sistema de particionamento eletrônico. Peticionamento eletrônico. Após uma avaliação criteriosa das ferramentas de automação de tarefas e produtividade disponíveis no mercado, optaram pelo uso do Microsoft Planner, que permite planejar, gerenciar e acompanhar a execução de tarefas. Perfeito, até aí o Planner é um sistema da Microsoft, como está dito ali, que permite gerenciar tarefas, é um gerenciador de tarefas. Com base nessa ferramenta, as tarefas são organizadas em painéis do tipo PDCA, Scrum, Kanban, Six Sigma e Scrumban. Na verdade, pessoal, aqui, só para vocês terem uma ideia, os sistemas de gerenciamento de tarefas costumam usar determinadas metodologias. A metodologia utilizada pelo sistema Planner para gerenciar tarefas é o Kanban. Inclusive aqui eu fiz para vocês olharem, ó, o ano passado, em 2024, teve uma questão da FGV, da qual eu resolvi inclusive em aula. Observa, essa questão dizia: Microsoft 365 é um conjunto de serviços de assinatura oferecido pela Microsoft que inclui uma gama de produtos e serviços voltados para a produtividade. A colaboração e segurança correlaciona as ferramentas, aplicativos ou produtos listados a seguir suas respectivas funcionalidades. Aí, numa das opções dessa questão, tinha lá Microsoft Planner, então não botei a questão inteira aqui, só que importava. E aí a opção que era relacionada ao Planner dizia assim: é uma ferramenta intuitiva e colaborativa de gerenciamento de tarefas que permite que as pessoas planejem, gerenciem e concluam iniciativas baseadas em tarefas atribuídas por meio de um painel do tipo Kanban. Observa a questão do ano passado resolvida em aula sobre o Planner, dizendo que ele usa painel do tipo Kanban. Quer dizer, então aqui a resposta, a letra C de Canadá, nessa questão de 2025, que bastou olhar uma questão sobre o Planner, tinham pouquíssimas questões sobre o Planner. Pouquíssimas questões. A única questão de 2024 do Planner na FGV
é a resposta da questão de 2025. Quem olhou a questão de 2024 na FGV sobre o Planner, acertou a de 2025, porque a de 2024 trouxe a resposta da de 2025, letra C de Canadá, como eu disse aí, questão resolvida, o Kanban, tá? Que é uma metodologia aí de gerenciamento de tarefas. Beleza, próxima questão. Elton reconhece que há riscos associados à execução automática de vírus presentes em macros ocultas em planilhas do Excel provenientes de fontes externas. No entanto, sua estação de trabalho no TJRS está protegida com antivírus e anti-malware atualizados e o Microsoft Defender ativado. Diante disso, Elton precisa alterar as configurações de macro na central de confiabilidade do Excel 365 para habilitar a execução de macros VBA. Considerando esse contexto, leia a sequência de ações que Elton deve realizar, que estão listadas a seguir. E aí vem várias opções ali que a gente vai ler. Essa questão eu já vou enquadrar no nível mais difícil, porque não é uma coisa comum de se pedir em questões de prova. Macro é comum macro. Macros são funções automatizadas que gravam ou programam sequências de comandos. A gente pode gerar macros gravando isso em alguma linguagem, como o caso do VBA, que é o Visual Basic Application, que é a linguagem que nós utilizamos para criar ou gravar as macros. Até aí tudo bem. O que é incomum na prova é pedir qual é o local onde a gente altera as configurações relacionadas a macro, porque o mais comum é pedir onde nós vamos gravar a macro, onde nós temos que entrar para executar a macro. Para alterar configurações de nível de aceitação ao bloqueio de macros, isso é mais incomum e foi isso que eles pediram. Tudo bem, pediram, estava no edital macros, tá certinho a questão, só que foi uma questão que eles escolheram para ter um grau de dificuldade mais alto, porque foram lá num local que não é muito comum no cotidiano. Que local é esse? Então vamos lá. A primeira opção diz selecionar arquivo, a guia arquivo e escolher opções. Vamos ver, ó. Quando a gente clica aqui na guia arquivo do Excel, que eu acabei de clicar, aqui nós temos opções, ó, bem aqui embaixo. Eu vou clicar em opções e aqui em opções tem central de confiabilidade. E aqui eu posso clicar em configurações da central de confiabilidade e aí vai ter a opção configurações de macro. Olha só, então a gente clicou lá, primeiro, vou repetir, na guia arquivo em opções. Então ele fala sobre guia arquivo opções. Sim, guia arquivo opções tem opção para isso, que é a central de confiabilidade. Clicando em configurações da central de confiabilidade, nós temos lá a opção de configurações de macro. E aqui a gente pode fazer configurações da macro, desabilitando macros VBA sem notificação, desabilitar macros VBA com notificação. Aí a gente vai mudando as configurações. Então esse caminho que foi citado aqui, ó, tá certo. Eu posso selecionar guia arquivo, escolher opções. E claro que aqui ele não deu o caminho completo. Faltou coisa, mas ele não disse que era apenas isso, não estava escrito apenas. Então, entrando na guia arquivo opções, tem sim como chegar às configurações da central de confiabilidade e lá nas configurações de macro alterar as suas configurações. Né? Então, o item 1 está correto. O item 2, na janela opções do Excel, selecionar ativar Copilot e clicar no botão configurações da central de confiança. Primeiro, nada tem a ver alterar configurações de macro com o Copilot. O Copilot é o sistema de inteligência artificial, o que já deixou errado. Além disso, não é central de confiança, é central de confiabilidade que a gente altera as configurações de macro. Então já ficou errado, né, o item 2. Depois, na janela central de confiança já está errado, porque a janela é a central de confiabilidade, né? Aí fala sobre opção gerenciador de segurança de scripts e macros, o que está totalmente errado. A gente viu que o caminho correto é a guia arquivo, clica lá embaixo em opções, aí vai em central de confiabilidade. Depois clica em configurações da central de confiabilidade e o que vem é uma janela chamada central de confiabilidade, não de confiança. E ali tem configurações de macro. Então nada de central de confiança como no item 2 e 3, por isso só o 1 como correto, apenas letra A de América. Essa questão tem um grau de dificuldade mais alto, não porque é difícil saber macros. Macros são funções automatizadas, que gravam ou programam sequências de comandos, se utiliza de VBA, mas foi o caminho que ele escolheu para fazer isso que é incomum nas provas, porque é um caminho que eu tenho que clicar na guia arquivo, opções, depois você vai entrar ainda na central de confiabilidade, vai entrar nas configurações de macro, quer dizer, é um caminho bem longo para fazer essa operação, e sempre que o caminho é muito longo é porque ele escolheu que a questão tivesse um grau de dificuldade mais alto, mas está valendo aí como questão boa para prova num grau de dificuldade alto, é claro, né? Próxima questão, essa aqui, pessoal, eu costumo comentar muito sobre essa, porque como o edital pediu
para que vocês estudassem Wi-Fi 6 e 7, bastaria saber para resolver essa questão, bastaria saber, vou repetir, até vou abrir aqui para vocês, quais são as frequências. Deixa eu abrir aqui, ó. Já vou mostrar aí para vocês. Quais são as frequências indicadas. Deixa eu pegar aqui para vocês uma coisa bem interessante que eu quero mostrar, que eu muito falo em aula. Aliás, eu falo de forma repetida, então antes de qualquer coisa eu quero mostrar para vocês a imagem que está aparecendo ali na tela. Aí, ó. Só observa aqui, ó. Aqui eu tenho vários padrões Wi-Fi, tá? O padrão Wi-Fi é conhecido como padrão 802.11, tá? Tem vários padrões Wi-Fi, mas três deles se destacaram e pediram para a prova, que era o Wi-Fi 6, e as frequências do Wi-Fi 6 é 2.4 e 5 GHz. Do Wi-Fi 6E, é uma extensão do Wi-Fi 6, é 6 GHz. E do Wi-Fi 7, que vai ser cobrado nessa questão, lembra, é 2.4, 5 e 6 GHz. 2.4, 5 e 6 GHz é o Wi-Fi 7. Guarda então essa informação que eu acabei de passar para vocês aí, tá? Wi-Fi 7 com as 2.4, 5 e 6 GHz. Por que eu digo que isso era a essência da resposta da questão? E essa questão que pareceria ter um nível muito alto, com isso se transforma numa questão muito fácil, porque ele fez uma pegadinha aqui. No fundo, ele só queria saber se tu sabe quais são as frequências. Claro que ele tem que botar um texto mais técnico para você ficar confuso, mas bastaria saber as frequências. Quer ver, ó? Considerando as características do Wi-Fi 7, analise as afirmativas a seguir. Wi-Fi 7, V como verdadeiro, F como falso. O 7, tá? Vem comigo lá. Ó. A operação multilink MLO permite que os dispositivos com Windows 11 utilizem simultaneamente múltiplas bandas, 2,4, 5, 6 e 7 GHz, evitando congestionamentos na rede e mantendo conectividade. O que você já sabe de cara aqui? Que essa tá falsa. Porque o Wi-Fi 7 é 2,4, 5 e 6 GHz. O Wi-Fi 7 não usa 7 GHz. Eu mostrei na tabelinha 2,4, 5 e 6. Isso é muito falado em aula. Então esse aqui já é falso, Aí se já é falso, tu já corta C, D e E, porque a primeira tem que ser falsa, ó, sobrou A e B só. Só sabendo disso, quer dizer, a questão apenas exigiu que você soubesse que o 7 GHz não tem. Olha lá, a largura de banda ultra larga, 640 MHz, na banda de 7 GHz, de novo, ele está pedindo o Wi-Fi 7 e o 7 GHz não tem. Então não precisa nem ler o resto. Já está errado o simples fato de ter colocado 7 GHz. Já está errado. Se já está errado, eu já sei que essa é falsa. E aí, pessoal, se você já sabe que a segunda é falsa também, a letra A foi embora, porque a letra A dizia falsa e depois verdadeiro. E tem que ser falsa, depois falso. Isso só tem na letra B. E aí você nem precisava saber a resposta da última. Você já sabe que a letra B aqui, falso, falso. A última tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Então alguém me diz, mas daí como é que eu ia saber se a modulação 4096 aumenta a transmissão de dados em 20%? Não foi o objetivo dele. O objetivo dele foi colocar essa só para tu ficar pensando, e agora, essa aí, o que eu faço? Será que essa aí tinha que ser obrigatoriamente verdadeira? Tinha que ser obrigatoriamente verdadeira. Porque se você sabe que 7 GHz não tem, que é 2,4, 5 e 6, e não tem 7 GHz para o Wi-Fi 7, então você já sabe que as duas primeiras estavam falsas e a resposta já era falso, falso e verdadeiro. Quer dizer, a última ele botou para complicar a tua vida e você ficar atucanado no dia da prova, mas era uma pegadinha pura, onde ele aumentou o grau de questão técnica, botando um nível mais técnico. Muita gente olhou essa questão, nossa, uma questão super técnica, não tinha como resolver. Na verdade, era uma das questões mais fáceis da prova, porque todo mundo tinha que ter lido o edital que estava escrito no edital Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Então, eu falei muito isso em aula. No mínimo, a frequência de operação de cada Wi-Fi tem que saber. E tinha que entrar na prova sabendo que o Wi-Fi 7 é 2,4, 5 e 6 GHz e não tinha os 7 GHz. E só com essa pequena informação a gente dava a resposta e jogava o jogo da prova. Quer dizer, era uma questão disfarçada de questão técnica, disfarçada de questão difícil, quando na verdade está enquadrada como uma questão fácil, ok? Então essa aqui no rol das fáceis. Vamos para a próxima. Agora entrando LGPD. Outra questão que eu batia muito em aula e eu também vou reportar como fácil, pessoal.
dentro do estudo que a gente fez da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre digo para vocês, tem que saber quais são as regras básicas da LGPD, certo? Beleza. Dentro dessas regras básicas tem alguns princípios básicos. E esses princípios têm uma listinha lá no artigo 6º. E aí esses primeiros artigos, principalmente o artigo 5º, que eu falei para vocês, que dava vários parâmetros, como o que é o operador, controlador, e o artigo 6º, que dava justamente esses princípios, esses eram obrigatórios entrar na prova sabendo. Não era uma dúvida que eu teria que não saber. Não foi uma coisa que eles foram buscar lá numa coisa que não existe. Não. Aqui, inclusive, outras questões anteriores da FGV já tinham feito sobre isso. Então, artigo 5º, que falava sobre o operador, o que é o controlador, o que é o titular, o que é os agentes de tratamento, isso no artigo 5º. E no artigo 6º, a parte das finalidades. Esses dois artigos são fundamentais e meio que obrigatórios, né? Então aqui fala sobre a LGPD, estabelece uma estrutura legal que empodera os titulares de dados pessoais, fornecendo-lhes direitos a serem exercidos perante os controladores de dados. Esses direitos devem ser garantidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais do titular, realizado pelo órgão ou pela entidade. Com base nisso, relacione cada princípio previsto na LGPD às suas respectivas referências legais e aos direitos dos titulares que dele decorrem. E aí veio lá, pessoal, deixei bem ampliado, ó, princípio da finalidade, né? Princípio da necessidade, princípio da qualidade dos dados, princípio da transparência. Vamos ver onde eles se enquadram. Primeiro, direito a informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, os respectivos agentes de tratamento, observado o segredo comercial e industrial. Se é direito à informação clara, qual deles vai estar isso aqui? Finalidade, necessidade, qualidade dos dados ou transparência? É claro que é a transparência, né, pessoal? Direito de informações claras, isso é a transparência, o princípio da transparência. Depois, direito ao tratamento adstrito a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidades. Sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, obviamente, se atende a um propósito legítimo específico, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade, esse, obviamente, é o princípio da finalidade. Estava descrito aqui no próprio texto teórico. E tem Depois, direito à limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades. Se é limitação ao tratamento mínimo necessário, esse é o princípio da necessidade. Necessidade quer dizer ao mínimo necessário. Então, obviamente, aqui, necessidade, o 2, indicado no próprio texto também de forma fácil. E agora sobrou o quê? Direito à exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados? Isso, obviamente, é o princípio da qualidade dos dados. Então, ficou 4123, 4123, temos como resposta lá a letra A de América nesse caso, mas o que importa, porque depende da tua prova, é 4123. Também no rol das questões fáceis. Alguém me diria, professor, isso é difícil? Não, porque no momento que ele colocou no edital LGPD, os dois artigos mais relevantes da LGPD é o artigo 5º, os mais estudados, o artigo 5º, que é um verdadeiro glossário de termos da LGPD, e o artigo 6º, que fala sobre os princípios. Ele pode pedir, ele botou LGPD, podia ter pedido qualquer artigo, poderia. Mas esses dois artigos, o artigo 5º e o artigo 6º, eram obrigatórios no estudo, e qualquer questão que aparecesse o artigo 5º ou o artigo 6º seria considerado fácil para essa questão, para essa prova. E até se vocês forem ler, dá para chegar nessa resposta, né? Próxima questão. Otávio trabalha em uma organização pouco atenta às ameaças virtuais. Recentemente, a empresa foi vítima de um malware que, de maneira furtiva, infectou seus sistemas, bloqueou e criptografou dados, tornando-os inutilizáveis. Em termos gerais, os cybercriminosos sequestram essas informações e exigem um resgate em criptomoedas para desbloqueá-las. O malware descrito é conhecido como... Pessoal, essa tá dada. Inclusive, eu falo muito sobre essa questão o tempo inteiro, que cai muito em prova. O que é o famoso ransomware, que está ali na letra C? É o programa que cobra resgate.
qualquer situação no enunciado da questão que dissesse que o programa cobrou resgate, a resposta é ransomware. E normalmente, não obrigatoriamente, o ransomware criptografa os arquivos, depois cobra resgate, e esse resgate normalmente é pago em algum tipo de criptomoeda, como o caso do Bitcoin, que ele citou aqui, né? Então, ó, falou que o malware infectou o sistema, bloqueou, criptografou os dados, tornou inutilizável, aí depois os cybercriminosos sequestraram essas informações e exigiram um resgate em criptomoeda. No momento que exigiu um resgate como em criptomoeda, isso é ransomware, porque ransom significa resgate. Então, ransomware é um programa que cobra resgate, questão famosíssima nas provas. Essa eu vou botar no rol das mega fáceis. Facílima essa. Letra C de Canadá. Vamos para a próxima. Paulo, analista TJ, estudou a resolução número 615/2025, Conselho Nacional de Justiça. Probleminha aqui que eu já vou reportar para vocês. Não está no edital, resolução 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça. Não está no edital essa resolução. Por mais que ela fale ali sobre inteligência artificial, não está no edital. Não estando no edital, pessoal, eu acho que essa questão tem que ser anulada por não constar especificamente no edital. É diferente de você citar algo que é consenso, mas aqui não é, porque aqui toda essa questão, vocês vão ver, foi baseada no texto da resolução 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça, que o edital não colocou, que o edital não pediu, portanto, fora do escopo da nossa questão. Por isso, essa deve ser anulada por não estar no escopo do estudo do edital, tá bom? Então, vamos lá ver o que a questão falou, mesmo assim, e ver qual é a probabilidade aí do edital em relação à questão, né? Então, vamos lá ler. Cada itemzinho diz assim, ó, os modelos LLMS, SLMS e outros sistemas de IA generativa disponíveis na rede mundial de computadores poderão ser utilizados por magistrados e servidores do Poder Judiciário em suas atividades, como ferramentas de apoio à gestão ou à decisão, desde que observados os padrões de segurança da informação e as normas da resolução. Isso aqui, mesmo que a gente não saiba a resolução, a gente poderia acertar essa, né, como verdadeiro, porque isso é meio óbvio, né? Saber que aqui ele fala sobre o que é a ideia. A ideia é que ele pode usar sistemas de inteligência artificial dentro do âmbito do Poder Judiciário. Inclusive no TJ nós temos várias ferramentas para uso de inteligência artificial, que é a plataforma Gaia, né? Que é cheia de ferramentas de inteligência artificial, tá? Esse aqui tá plausível e tá verdadeiro. Mas vou repetir, isso está onde? Está lá na resolução, observa comigo, número 615, de 11 de março de 2025, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recurso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Tá? Nessa resolução, no artigo 19 diz, os modelos de linguagem de larga escala, conhecidos como LLMS, e de pequena escala, que são os SLMS, e outros sistemas de inteligência artificial generativa e AGEN, disponíveis na rede mundial de computadores, poderão ser utilizados pelos magistrados, pelos servidores do Poder Judiciário, em suas respectivas atividades, como ferramentas de auxílio à gestão ou apoio à decisão, em obediência aos padrões de segurança, informações e as normas dessa resolução. Verdadeiro, né? E depois veio... Lembrando que aqui eu estou discutindo o fato de a questão é interessante, é boa. O problema é que ela não está, essa resolução não está no escopo. Como a questão está usando o texto ipsis literis que está aparecendo na resolução, e a resolução não foi pedida no edital, isso tornou duvidosa essa questão e tem que ser anulada. Ao meu ver, tem que ser anulada, né? Depois, a contratação de modelos LLMS, SLMS e outros temas de IA generativa pelos tribunais deverá seguir as diretrizes da resolução, sendo que o uso dos dados fornecidos pelo usuário do Poder Judiciário para treinamento dos modelos fica condicionado à base legal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e não poderá ocorrer para outros fins não expressamente autorizados. Claro, o princípio da finalidade da LGPD. Devendo haver monitoramento contínuo para assegurar a conformidade com as normas de proteção de dados e de propriedade intelectual. Juntou um pouquinho aí do objeto da LGPD, mas está falando especificamente da resolução, ó. Deverá seguir as diretrizes da resolução. Para ele pedir as diretrizes da resolução, teria que ter no edital o indicativo da resolução. E isso está lá na resolução, só que ele não pediu, né? Lá no artigo 20 diz a contratação de modelos de linguagem em larga escala, e SLMS, e outros sistemas de inteligência generativa, deverá cumprir as seguintes diretrizes. A empresa contratada deve se comprometer a respeitar a legislação vigente, entre elas a lei
Orgânica da Magistratura Nacional e também aqui embaixo, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Beleza, aqui mesmo ele diz o uso de dados fornecidos pelos usuários do Poder Judiciário fica condicionado às bases legais da LGPD. Portanto, verdadeiro também essa. Vamos para a terceira aqui. Vamos ver, a terceira diz assim, ó, os sistemas de processo judicial eletrônico que utilizem soluções de IA deverão indicar em sua interface principal a relação dos modelos de uso, suas respectivas versões e o código de registro no Sinapses e a data da última atualização dessas informações. Se a gente pegar de novo lá a resolução, nós vamos ver que lá no seu artigo 21 tem os sistemas de processo judicial eletrônico que utilizam soluções de inteligência artificial deverão indicar em sua interface principal a relação dos modelos de uso, sua versão e código de registro no Sinapses e a data da última atualização dessa informação, o que deixa esta questão verdadeira também. E assim, pessoal, nós temos VVV, as três verdadeiras. E então percebe que eu não estou discutindo aqui o fato de ser uma questão que não poderia aparecer. Poderia. O problema só foi que não poderia aparecer nesta prova sem constar no edital, porque era uma questão da resolução. Era uma questão que pedia algo muito específico, que era a resolução 615/2025, que não veio indicada no edital e por isso acho que está fora do escopo, por isso deve ser anulada, tá? Beleza, pessoal, vamos para mais uma questão. Um órgão público vinculado à União contrata uma sociedade de empresários para fornecer uma solução de inteligência artificial destinada ao tratamento automatizado de decisões com base de um banco de dados gerido pelo próprio órgão. De acordo com as instruções fornecidas pelo gestor público responsável e com o que foi estabelecido em contrato, a sociedade empresária realiza as operações necessárias para viabilizar o tratamento de dados. À luz da LGPD, que é a Lei 3.709, analise as afirmações a seguir. Essa sim está no escopo porque a LGPD foi pedida no edital. E aqui tem tudo a ver, pessoal, entre outras coisas, tudo a ver com a diferença de controlador, operador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vocês vão entender por quê. Olha o que dizia o item 1. Essa eu vou botar no rol das fáceis, porque bastava entender um pouquinho lá do artigo 5º já matava essa questão. A União, pessoa jurídica de direito público, é a controladora na hipótese? Não obstante, o órgão público responsável detém obrigações legais específicas perante os titulares e as autoridades e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, conforme dispõe a LGPD. Observa comigo aqui, ó. Olha só que interessante, ele diz: um órgão público vinculado à União contrata uma sociedade empresária para fornecer uma solução de inteligência artificial destinada ao tratamento automatizado de decisões. Então, quer dizer, tem um órgão público que contratou uma sociedade empresária para fornecer a solução de inteligência artificial para fazer tratamento automatizado de dados. Então, nesse caso aqui, nós temos que observar quem é o controlador. Não é o órgão público, é a própria União. A União é o controlador, porque esse órgão público ele está vinculado à União. Portanto, o controlador, quem é o controlador? Aquele que toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, nesse caso, se o órgão público é vinculado à União é o controlador. E quem que é o operador, aquele que realiza o tratamento de dados? Nesse caso, é a sociedade empresária, que ela foi contratada para realizar o tratamento de dados. E quando a gente tem a diferença entre controlador, é quem toma as decisões referentes ao tratamento, que nesse caso é a União. Tá? E quem é o operador? O operador, nesse caso, é a sociedade empresária que forneceu. Então, quando aqui o item 1 diz a União, pessoa jurídica, direito público, é a controladora na hipótese? É, porque esse órgão público está dito vinculado à União. Se esse órgão público é vinculado à a União é a pessoa jurídica de direito público e ela, então, é a controladora, porque controlador é quem toma as decisões sobre o tratamento. Não obstante, o órgão público responsável tem obrigações legais junto à ANPD. Perfeito. União é o controlador, mas aquele órgão público acaba sendo e tendo, obviamente, obrigações legais dentro da LGPD. O item 1 é verdadeiro, né? No 2, o gestor público responsável, atuando como servidor subordinado à União, caracteriza-se como autoridade de tratamento, podendo tomar decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Pessoal, observa, o gestor público responsável, atuando como servidor subordinado à União, será que ele vai ser quem vai tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais? Vamos lá. Quem é o controlador? O controlador é a União. Portanto, é a União que toma as decisões para o tratamento. E mais, esse gestor público responsável aqui, embora seja subordinado à União,
ele não vai caracterizar-se como autoridade de tratamento. Ele não é uma autoridade de tratamento, ele não é uma autoridade de tratamento. Quem é que é a autoridade aí? Existe, pessoal, uma diferença entre controlador, é a nomenclatura que existe, que é quem toma as decisões, e nesse caso é a União e não é ele, portanto não é ele, gestor público, o tomador de decisões, isso é a União, que é o controlador quem toma as decisões. Segundo, quem é o operador? É aquela empresa que foi contratada, que é quem vai realizar o tratamento, certo? E ele, então, é o quê? Será que ele não é uma autoridade de tratamento? Não, ele não é uma autoridade de tratamento, porque a autoridade é a ANPD, Autoridade Nacional, Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando a gente fala de controlador e de operador, os dois são conhecidos como agentes de tratamento, não como autoridade de tratamento. Então, a nomenclatura autoridade de tratamento está errada também, porque nós temos a ideia de agente de tratamento, não autoridade de tratamento. Existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Agora, quando eu junto controlador e operador, esses são considerados agentes de tratamento. E mais, este gestor público não é o controlador. Ele é, na verdade, observa, ele não é o controlador, né? Porque o controlador é a União. E ele também não é o operador, porque o operador é a empresa que foi contratada para realizar esse tratamento de dados. Então, o item 2 está errado. O item 3, a sociedade empresária é a operadora. Tá certo, a sociedade empresária que foi contratada é a operadora, porque o controlador toma as decisões e o operador é quem realiza o tratamento de dados. Então, a sociedade empresária é a operadora uma vez que realiza o tratamento de dados. Até aí tá certo. Conforme as instruções fornecidas pelo gestor público responsável. Errado. O certo é conforme as instruções fornecidas pelo controlador. E quem é o controlador? É a União. Porque quem fornece as instruções é o controlador, e o controlador, nesse caso, é a União. Então, não é conforme as instruções fornecidas pelo gestor público responsável, é conforme as instruções fornecidas pelo controlador, e por isso o item 3 ficou errado. Agora, dizer que a sociedade empresária é operadora, aí estava certo, né? Essa que ficou errada também, então ficamos com apenas, só o item 1 apenas como o correto, os outros errado. Questão famosa aí, né? Essa não era facinho, mas estava no rol das médias aí. Inclusive, se a gente pegar, pessoal, aqui, ó, lá no Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais, publicado pela própria ANPD, vem um textinho que é basicamente o texto que eles colocaram na questão. Quer ver? Vou ler para vocês. Isso aqui está lá no Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais, lá da ANPD. Mas mesmo sem ter lido essa parte, tinha como acertar, porque era só ler os artigos da LGPD. Mas diz assim, ó, um órgão público vinculado à União contrata uma solução de inteligência artificial fornecida por uma sociedade empresária com a finalidade específica de realizar o tratamento automatizado de decisões com base em um banco de dados gerido pelo órgão. Seguindo as instruções fornecidas pelo gestor público responsável e estabelecidas em contrato, a sociedade empresária realiza operações necessárias para viabilizar o tratamento dos dados em questão. Aí diz, a União, pessoa jurídica de direito público, é a controladora. Percebe? A União é a controladora. A União, pessoa jurídica de direito público, é controladora na hipótese. Não obstante, o órgão público responsável detém obrigações legais específicas em face dos titulares e da ANPD, conforme previsto na LGPD. A sociedade empresária é a operadora, como dizia a questão, uma vez que realiza o tratamento dos dados conforme instruções fornecidas pelo controlador. Percebe lá, ó, como estava errado aquele último itemzinho, ó. Uma vez, então, a sociedade empresária é operadora, porque é ela que realiza o tratamento dos dados, e aí é operador, conforme instruções fornecidas pelo controlador. E quem é o controlador? Controlador é a União. Controlador é a União, tá dito ali. Por fim, o gestor público responsável por atuar como servidor público subordinado à União não se caracteriza como agente de tratamento. Lembra que eu disse? Repetindo, o servidor público subordinado, olha lá, o gestor público responsável por atuar como servidor público subordinado à União, ele não se caracteriza como agente de tratamento. Lembra? Não se fala autoridade de tratamento, se fala agente de tratamento. Quem é agente de tratamento? Controlador e operador. Quem é o controlador? É a União. Quem é o operador? É a empresa que foi contratada. Portanto, repetindo aqui, no caso específico, o gestor público responsável por atuar como servidor público subordinado não vai se caracterizar como agente de tratamento, quer dizer, não se caracteriza
nem como controlador e nem como operador. Mas não precisava ter lido esse exemplo, que é de onde eles tiraram a questão. Esse exemplo aqui eles tiraram lá do Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais encarregado da ANPD, eles tiraram de lá, copiaram de lá, mas não precisava. Por isso que aí, então não estava no edital o Guia Orientativo da ANPD, não estava no edital, mas não precisava ler esse exemplo, dos quais eles copiaram e colaram para fazer a questão, para resolver a questão, porque bastava entender da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, para responder essa questão. Portanto, essa aqui está valendo para a prova e questão ótima, muito bem feita, achei boa aqui. O gabarito provável vai ser 1 apenas, tá? É isso aí, pessoal. Assim nós resolvemos essa nossa prova. E repetindo isso, são as minhas apostas. Eu acho que serão essas serão as respostas certas no gabarito oficial, com as ressalvas que eu fiz, é claro, em função de algumas questões que eu achei uma fora do escopo do edital, que não estava no edital, e a outra eu achei, vamos dizer, não razoável, que é aquela de colocar a função do Excel em inglês, sendo que a mesma função tem o seu nome em português, e o razoável para provas que são feitas no Brasil em português é que a função esteja em português, embora na versão web funciona em inglês. Não estou dizendo isso, funciona em inglês, né? Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço, até a próxima e bons estudos!